Em 79, foi uma organização dos garotos, né, dos garotos com idade de 14, 15 anos, que a estamparia, né, exploravam eles. Diziam que os companheiros eram aprendiz. Não, aprendiz de estampador. Isso não existe. Né? E aí a revolta foi se criando, que um dia estourou. E ficou lá 2 dias parado. Eles eram menor de idade, então a greve ficou conhecida como greve da fraldinha. Na época, adentrado lá para dentro da empresa, uma porção de batalhão, acho que foi 2 batalhões de polícia para poder botar os garotos para trabalhar, e ninguém ia, ninguém trabalhou não. Não vou trabalhar, e pronto. Por que o menor aprendiz? Porque eles pagavam a metade do salário que tinha a categoria na época. Né? Vamos dizer lá, a categoria ganhava R$100, a empresa contratava por 50, e dizendo que aqueles companheiros eram aprendiz, eles estavam lá para aprender. Mas não tem nada disso. Elas arrumavam a artimanha, né? Usava essa artimanha para pagar mais, claro, e ganhar dinheiro a rodo. Tanto é que acabou. Depois dessa greve, acabou aquilo. Acabou os aprendizes de estampador. Não existe isso. Muitas empresas, a gente, antes de começar a Assembleia, lá na porta, a gente tocava um pedaço da Internacional. A gente tocava um pedaço da Internacional. Valeu, meus camaradas. É nóis na luta. Eu me lembro que eu era classe média, né? Classe média lá, tínhamos uma posição privilegiada, que morava em Isabel, e coisas parecidas assim, apesar de que um dia o meu pai perdeu tudo que tinha, né, na corrida de cavalo, no Jockey Club. E aí, dali para cá, companheiro, ele perdeu tudo, ele perdeu o senso de vida, ele não queria saber de mais nada. E aí, passei muita fome ali, companheiro, muita. Não tinha o que comer, não era o que tinha que comer. A minha falecida mãe, na época, plantou algumas coisas que são fáceis de brotar e subir logo, que é batata doce, inhame, é o que a gente comia, mas aquilo lá não tinha mais nada. E aquilo ali, eu fiquei muito invocado com aquilo, eu falei, não, eu vou dar um basta nisso, eu quero comer alguma coisa. Peguei um companheiro meu lá, na época que eu estava com meus 7, 8 anos de idade, pegamos um bonde, soltamos em Campo Grande, pegamos o trem e vim para Madureira. Chegou no Mercadão de Madureira, ficamos lá indo nas barracas para deixar eles pegarem lá a xepa. Só que na época, não sei porquê, eles não deixavam a gente pegar a xepa não, eles davam para a gente. Não, tu ia num lugar que o cara vendia batata. Então tu pedia uma batata, ele dava 4, 5, 6 batatas para cada um, para mim e para o colega. Resumo, a gente encheu o saco, rapaz. O saco daquele que a gente estava levando, enchemos ele. E chegou um ponto da gente não poder carregar. Pegamos o trem, conseguimos chegar em casa. Quando acabei de chegar em casa, eu levei uma surra, que eu nunca mais esqueci na minha vida. Levei uma surra com fio da CPB. E fiquei todo marcado. Por que aquilo? Porque minha mãe achou que eu roubei. Eu peguei de alguém para comprar aquelas coisas. E não foi verdade. Aquilo não era verdade, né? Até eu explicar a ela e depois, né? Quando eu expliquei, que eu conversei legal com ela, quando ela conseguiu me ouvir, me lembro que ela chorou muito, tadinha, pediu desculpa, mas coisas da vida, né? Eu tinha muita revolta com aquilo. E você passar fome, é passar fome mesmo, camarada. Tu não tem nada para comer. E teve um dia que eu falei pro companheiro, pô, nego, tá acontecendo assim, eu já estava com meus 12, 13 anos. E aí ele falou assim, filho, vende amendoim, rapaz. Fala para vender amendoim agora, que agora tá frio e mole. Pô, mas aí quanto é o amendoim? O amendoim eu comprar assim, ó. Eu saí um dia, falei, pô, eu vou comprar.
fui catar papelão na rua, fui catar papelão, catando papelão ali na Rua do Romeiro, rodei a penha inteira, consegui um bom número de papelão, chegou de tarde, arrumei outro, para resumo, consegui comprar 1 quilo de papel de amendoim e o papel para a gente fazer o saquinho lá para botar o amendoim, né? O carvão eu já tinha, então fiz a lata, botei e fui vender. Fui lá para o Meia vender. Dali em diante, companheiros, eu nunca mais, jurei, eu nunca mais passo fome. Dali eu consegui o quê? Vendia os amendoim todos, uma base de 100 pacotinhos que eu vendia, de 100 saquinhos, de 100 saquinhos daqueles, vendia num dia para comer no outro, vendia num dia para comer no outro. E foi assim o resto da minha vida. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Praia das Flores foi o seguinte, eu passei lá, eu falei, pô, tem que procurar uma outra alternativa para mim, porque só vendendo amendoim isso não vai dar. E saí um dia, eu fui lá, vou lá na Ilha do Governador. E aí soltei do ônibus e fiquei olhando lá, Praia das Flores, uma praia bonitinha, né? Eu falei, pronto. Aí no outro dia estava lá eu. Comprei um pacote de biscoito Globo, fui em Caxias, comprei os bronzeadores que a gente chamava na época de travesseirinho e fui para lá vender. Eu não andei 100 metros na praia. Aí veio um PA lá, que é a polícia da aeronáutica, e me prendeu. Me levou lá para dentro da prefeitura da aeronáutica. E chegou lá e eu fiquei lá conversando com um cara lá que eu chamava ele de doutor. Pô, doutor, isso é assim, isso assim, isso. E ele perguntando e respondendo. Aí chegou até uma hora que ele ficou puto. Ele falou, olha, eu não sou doutor, sou tenente, não sei o que, fulano de tal. No final da conversa, ele pediu minha identidade, mandou averiguar, viu que não tinha nada. Aí virou e falou para mim, olha cara, eu gostei muito de conversar contigo. Você é um cara que não conversa com gíria, não fala gíria, então eu gostei de conversar contigo. Vou te dar uma licença provisória aí para você. Chamou o imediato dele lá, o imediato dele veio, tirou a licença lá, mas botou um prazo, estimulou um prazo. Ele falou, não, volta e diz que é por prazo indeterminado. E botou aquele plástico nela, né? Plastificou ela e me deu. Ali sim, ali eu falo igual que o Pagodinho fala, ali eu botei o boi na sombra, porque ali, companheiro, no verão então, lá eu ganhava lá, tipo, 3 salários mínimos num fim de semana. Bem unidos, façamos. Então, isso foi um companheiro, João, me chamou para ir trabalhar nos anos 73, 74, na Murim Pinto, estamparia Murim Pinto, no Rocha, lá no Rocha. E ali eu trabalhei durante 3 anos e um pouquinho, né? E fui lá para a estamparia real. Mesmo ramo, sendo que uma fabricava chapinha e a outra lata no geral. Ali na real, fiquei lá durante 2 anos e pouco, quase 3 anos. Mas anteriormente lá na Murim Pinto eu ganhei o apelido de Formigão. Foi por isso que todo mundo é formigão para lá e formigão para cá. Isso foi o Paulo Maluco, um camarada lá, que acabou também pegando. Paulo Maluco me chamou. Esse cara parece um formigão, pô. Fica aí alimentando. Porque o que eu fazia lá? Eu era magiador, então eu alimentava uma máquina. E essa máquina o tempo todo, né? Tu faz um trabalho repetitivo, né? E ali ele falava, esse cara parece um formigão, não erra nunca. Não. E ficou formigão, pronto. Foi isso. Na estamparia real, eu aprendi mesmo a ser litógrafo. Litógrafo é um companheiro que faz a impressão nas folhas de franja, né? E durante esse período, eu conheci um companheiro lá, que ele era inspetor de qualidade, que é o Arimateia.
esse companheiro, ele que me ganhou, ele que me trouxe, me arregimentou, né, com o movimento sindical. Foi o camarada que fez a recruta, me recrutou, né? E aí, depois da greve, aí foi gostoso mesmo, porque aí a gente se tornamos amigos, coisa parecida, coisa assim. Fizemos uma greve em 79 lá, junto com o Arimateia, né? Mas até então, a gente não sabia quem ele era, nem quem eu era. A gente militava no mesmo partido, na época, no MR8, mas eu não sabia quem ele era e nem ele sabia o que eu era. Era uma época muito brava e todo mundo tinha... não se abria, né? Não se abria assim. E aí, quando foi aí que ele foi descobrir que eu era do 8, que não sei o que era parecida, aí pronto. E aí, dali pra cá, eu vim conversando com ele, em 83, ele me recruta para entrar numa chapa. Uma chapa que a gente estava montando aqui no Metalúrgico, no sindicato. E aí, camarada, foi isso. E ali conseguimos, sim, conseguir aqui uma unidade muito grande, muito grande. E isso foi uma coisa marcante para os metalúrgicos da época. E serve de exemplo até hoje. O companheiro que é militante, que milita em algum movimento sindical, e não falar na greve dos metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro, ele não conhece nada de sindicato. Ele não conhece nada. Né? E nós conseguimos. Botamos aqui no metalúrgico 30 mil companheiros numa assembleia. Só que quem fazia isso era o Lula, na época lá em São Bernardo. E aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu isso. Mas por quê? Porque todo um movimento que atuava aqui dentro do sindicato político se uniu. Essa união deu resultado. Tanto é que foi uma das maiores conquistas que o sindicato teve até hoje de reivindicação. Então, a greve de 79 foi, sim, um apanhado, um aprendizado para muitos companheiros, muitos companheiros. É isso. Logo depois, companheiros, lá na Vila Cruzeiro, a nossa luz tinha um cara que mandava na associação lá. Então, esse cara que fazia a distribuição da luz. Ele botava lá, pegava nas casas, botava 5, 6 caras para ir cobrando nas casas e falava, quantos mora aqui? Mora 10. Então, vocês vão pagar X. E pagava. E se não pagasse, eles cortavam, né? Era assim. E a gente nunca conseguia. A gente não, o pessoal lá nunca conseguia montar uma associação. Uma associação lá para a gente acabar com aquilo. Um belo dia lá, a gente juntou lá uns 20 companheiros, né, daquele movimento que a gente fez em 83 e partimos para lá. Vamos lá na Assembleia, tem Assembleia hoje. Vamos invadir a Assembleia lá. E fomos lá invadir uma Assembleia. Para surpresa dos caras, a gente chegou lá. Daí fomos, todo mundo é morador, todo mundo paga luz, o caramba 4, queremos participar. E aí deu aquela confusão de início, e não sei o que, e varará, e vamos montar uma chapa de oposição. Isso foi na época também do Chagas Freitas, né? Lá quem mandava era Sandra Salim, era uma colunista que tinha no Globo, né? Era uma pelega, e ela chegou lá. Eu falei, olha, agora não é hora de a gente discutir com ela, vamos acertar para acabar com esse cara aqui. Então vamos usar essa praga dessa mulher. E fomos lá conversar com ela, parece que na época não tinha telefone para comunicar, mas o Miro Teixeira chegou lá. Aí ficamos lá conversando com ele, explicando por quê, não sei o quê. E o seu Sebastião, acho que era esse o nome, conversou com ele, bateu um papo com ele, barará, e ele falou assim, não, eu vou ligar. E, 15 dias depois, a Light estava lá, fazendo as obras, botando os postes e tirando a luz deles, né? Cada um vai ter agora o seu relógio, vai pagar vai ter a sua conta, vai ter moradia, vai ter aqui
a posse do terreno, e foi uma coisa muito maravilhosa. Mas acabamos. A unidade daquele pessoal ali naquele momento acabou. Acabamos com aquilo. Olha, é por isso que eu falei contigo aqui, a questão lá de 83, ela deixou fruto também pra gente. Principalmente eu, na época, eu estava militando, né? Como eu falei no início, eu estava militando no MR8. E no MR8 você era proibido de falar de Marx, de Lenin, tu não podia ler nada disso. Se tu lesse uma coisa dessa, bota isso pra lá, cara, a direção vinha e fala, tem que ser prática, isso aí nada, isso aí deixa para os intelectuais. É assim que eles falavam. E aquilo fazia raiva pra gente. Né? Eu tinha mais ou menos mais uns 4 ou 5 companheiros que a gente achava que estava errado aquilo, a gente tinha que estudar. Como é que a gente ia conseguir falar de Marx, de Lenin, de Stalin, e coisas parecidas assim, sem saber quem é, sem saber de estudar, né? Mas aí teve um dia lá que a gente conversou com um companheiro do PCB, que ele veio, que era o Sebastião, acho que era o Sebastião, ele nos ajudou, né? Que a gente montou um grupo de estudo e esse companheiro veio nos ajudar. Ele vinha e dava aula pra gente, do marxismo, né? Ó, marxismo é isso, leninismo é isso, Stalin é isso, e pronto. E foi bonito, foi bonito. A gente aprendeu bastante. Tanto é que esse grupo permaneceu aqui no sindicato durante anos, né? Durante anos. Foi um período sólido. Podiam fazer qualquer coisa. Aqui foi um antro de corrupção danado. Aqui tinha corrupção de tudo quanto era jeito, de tudo, diretores, funcionários, e o nosso pessoal era fiel, tanto na fábrica como aqui dentro do sindicato. Eles não queriam saber disso. Se soubesse alguma coisa da corrupção, sentava a discutir, vamos para frente. Então, foi perfeito isso, aqueles ensinamentos que a gente tivemos de 83. Essa greve de 83, eu falo muito nelas, companheiro, o pessoal fica até meio invocado. Porque, pô, tu vira e mexe, fala, porque assim, foi uma coisa marcante, né? Foi tão marcante, camaradas, que tem muitos companheiros, né, até hoje, daquele remanescente daquele período, né? Aquilo foi um aprendizado impressionante, muito maravilhoso. Então tem muitos companheiros hoje em outras categorias participando do seu sindicato. É como o Osmar falou, pô, Formigão, isso é uma cachaça, cara. Pô, depois que a gente entra, a gente não quer sair. Pô, saí lá do metalúrgico, estou aqui hoje nos federais, né, no Sindicato de Servidores Públicos Federais, e estou aqui na direção. Então é isso. O movimento sindical, quando ele é levado a sério, deixa uma excelente sequela. No outro dia eu estava fazendo lá. Compadre, infelizmente é isso, né? O cara para entrar de sócio, o que o sindicato vai oferecer? É assim que ele fala. Não vai oferecer luta. E aí pessoal, vamos almoçar? Vamos lá. Deu 7 portas. Deu 7 portas. Quanto que te bota a música?